Dando prosseguimento à série, a série do programa Investigações sobre o Viver, aqui estamos, eu e você, hoje, para falar desse tema, os 4 elementos da natureza. Eu sei, eu falando isso, os 4 elementos da natureza, você já vem logo à sua mente o fogo, o ar, a água e a terra. Pois é, nós vamos falar sobre isso. E você verá que ao final dessa conversa, você vai entender, ou melhor, vai até visualizar um mundo que se abre por trás desse entendimento seu. Você vai ampliar esse seu entendimento. Combinado? E para que isso aconteça, nós vamos começar falando sobre a multiplicidade na unidade, que é praticamente um princípio oculto, tudo é um, né? Depois, em seguida, falaremos a visão cristã e a visão pagã desse assunto, os elementos, a natureza. Depois falaremos que na natureza existe uma gama de manifestações que são a mesma coisa, embora as tradições deem diferentes nomes para eles, mas no fundo é o mesmo tipo de manifestação ou de fenômeno. Depois falaremos que na natureza há uma cadeia correlacionada de eventos que resulta cá na ponta no fenômeno que nós percebemos. Vamos falar disso? Falaremos em seguida que não há diferença. Quando eu falei daqueles diferentes nomes, eu estava me referindo principalmente ao paganismo, que foi antes do cristianismo, e ao cristianismo. O cristianismo mudou a visão pagã, mas que não há diferença, você verá no curso da palestra, entre a crença cristã e a crença pagã. No fundo, eles falam de forma diferente da mesma coisa, ok? E, finalmente, nós vamos fechar falando sobre o que há de verdade na natureza, a verdade na natureza. Combinado? Assim sendo, então comecemos. Vamos falar sobre a multiplicidade da unidade na natureza, a multiplicidade da unidade. Bom, o ocultismo afirma que na natureza existe somente um elemento. Elemento este em cuja raiz há um elemento que se apresenta de uma forma geral com a cara desses elementos que conhecemos, o fogo, o ar e a água. Você está vendo aí na sua tela, que está aparecendo o fogo, a água, e apareceu no centro o éter. Por que isso? Apareceu um outro elemento que você, não sei se você conhece, a não ser que você estude teosofia. O éter, segundo a teosofia, é um elemento, será o 5º elemento da natureza. Ele está aparecendo aí porque na natureza a teosofia considera que tem 5 elementos. O éter ainda não foi revelado. É um elemento ainda não manifestado. Ele está aí, ele preenche todo o espaço, mas ele ainda não se manifestou para ser um elemento tão natural quanto os 4 que existem aí. Por que ele não foi manifestado? Porque a nossa humanidade, em razão pela fase que ela se acha na evolução de consciência, ela não está à altura
ela não tá, ainda não está à altura de conviver com esse elemento. É isso. Bom, a gente, continuando, para dar prosseguimento, vamos fazer aqui uma ressalva. Quando a gente ouve falar da cosmolatria, o que é isso? A adoração dos astros dos povos antigos. Pelo menos, eu aprendi assim na escola. Por exemplo, os egípcios antigos, né? Aprendi na história que o Egito foi a primeira civilização da história, data de 5.000 anos atrás, e eles adoravam o sol. E na minha cabeça eu adorava o sol, eu adorava o astro físico sol. Vamos desfazer esse engano. Eu vim desfazer hoje, muito tempo depois. Quem adorava, a adoração dos astros dos antigos não se restringia à adoração dos corpos físicos. A massa ignorante adorava, que era por superstição. Mas os sábios da antiguidade, eles não adoravam, eles reverenciavam o espírito regente do astro. A essência por trás do fenômeno. Porque cada coisa, a teologia chama de número, cada coisa tem seu número por trás. E assim também eram que os sábios consideravam os elementos da natureza. Não era como a gente só encara essa parte externa, porque os elementos, na visão deles, os elementos se apresentam como fogo, como ar, como água e como terra, mas isso é uma roupagem do espírito que há por trás, que são, em outras palavras, os elementais da natureza. Não é verdade? Então, assim, o fogo, o ar, a água, o fogo, o ar, a água, a terra, são apenas a forma com que esses elementos se apresentam para nós de uma forma geral. Perfeito? Esses espíritos, todos esses regentes de planetas, é que eram os deuses da antiguidade. Os egípcios adoravam Ra, mas os sacerdotes egípcios, o povo não, adorava lá, pensava que fosse o sol, mas os sacerdotes egípcios adoravam o espírito do sol. Aliás, que segundo a teosofia é o Deus do nosso sistema, é o Logos. Os sacerdotes egípcios tinham essa sabedoria. E na visão deles, essas forças, poderes ou essências, elas eram escalonadas numa hierarquia, de forma que aqueles espíritos que regiam os elementos da natureza estavam aqui, era na camada aqui de baixo. Os elementais estão na camada inferior. Digamos, eles são os operadores da natureza. Estão numa camada inferior. São semi-inteligentes. Perfeito? Muito bom. Ok. Bom, certamente o modo do cristianismo hoje encarar isso é diferente. Não é verdade? Então vamos passar ao próximo assunto, a visão cristã e a visão pagã, ou a visão pagã e a visão cristã disto. Bom, se o cristão hoje tem um grande respeito e veneração por Moisés, ele deveria também ter uma grande veneração
pelos elementos, respeitar os elementos da natureza. Porque Moisés, não sei se você sabe, Moisés conhecia o sentido, o que estava por trás dos elementos, que eu falei, o sentido físico. Ele conhecia as forças que estavam por trás da manifestação desses elementos. Se você for lá na Bíblia, você conhece, ouviu falar no tabernáculo, que era chamado também de o Santo Santorum. Quando os hebreus saíram do Egito e peregrinaram no deserto por castigo de Deus, né? Deus castigou, eles iam vagar no deserto por 40 anos, até que toda aquela geração incrédula estivesse exterminada e somente a nova que entraria na Terra Prometida. Então foram 40 anos, eles eram nômades. Eles andavam, quando eles paravam, eles montavam acampamento temporariamente, mas ali no acampamento, eles montavam o tabernáculo, que era uma tenda para facilitar o transporte. E o historiador hebreu Joséfo descreve essa tenda. O historiador hebreu descreve essa tenda. Ele diz que essa tenda, ele fala que o formato da tenda era o seguinte, era como se fosse uma grande lona branca lá no deserto, eles amarravam no chão, era bem branca. E sabe por que branca? Porque branco é a cor do éter. E é do éter. O éter, falar um pouco do éter, que será esse elemento. O éter é a síntese de todos esses 4 elementos. É do éter que vem tudo aqui na natureza. Vem tudo, vem do éter. No futuro será visto. Som, eletricidade, tudo provém do éter. Então essa cor branca, olha o simbolismo interessante. A cor branca daquele pano, ela reverenciando o éter. E ela era sustentada por 5 pilastras. E essas pilastras, no seu sentido místico, sabe o que elas significavam? Elas significavam os 5 sentidos humanos. Querendo dizer o quê? Moisés sabia disso, querendo dizer que a divindade, isso é o éter, de onde tudo vem, simbolizando o éter, a divindade entra no entendimento humano através dos 5 sentidos físicos. É através dele que o ser humano, nós compreendemos a divindade. Olha que simbolismo. Essa tenda tabernáculo, o Santo Santorum, nas igrejas católicas de hoje, ele é o altar. Essa tradição se preservou e chegou até nós. É o altar, que é onde se celebra, é o local sagrado do altar, né, lá na missa, onde o padre celebra a missa e a cerimônia. Pois é tradição do Santo Santorum. Muito bem. Existe um livro antigo, cujo nome em inglês é Ancient Fragments, ou Fragmentos Arcaicos Antigos, escrito por o escritor chama-se Corey. Ele fala lá uma coisa interessante. Ele fala que um dos oráculos caldeus, oráculo, não sei se você está afeiçoado com oráculo, mas oráculos era como... Hoje a gente não vai à igreja lá para rezar. O oráculo era onde o pagão ia para conversar com Deus. Ele conversava com Deus e ali também ia para saber do futuro. Os intermediários dessa conversa eram sacerdotes e sacerdotisas que em transe, elas entravam em transe e falavam pela voz do Deus, né, com os mortais. Pois é, Corey fala nessa obra que um dos oráculos caldeus, por que caldeu? Porque os judeus vieram da Caldeia. Abraão era caldeu, de forma que a nossa tradição hoje, que é judaico-cristã, está presa.
a Caldeia. Então, Core fala isso, que um dos oráculos caldeus, eles diziam que tudo vem do éter e um dia ao éter há de voltar. E esse oráculo vai mais além. Ele fala que no éter estão impressas, no éter, o éter está aqui, estão impressas de forma indelével as imagens de todas as coisas. Não só as imagens, estão as imagens, os germes e os restos de todas as coisas, bem como todas as ideias e pensamentos humanos emitidos até hoje. É uma grande biblioteca à disposição do clarividente. São os chamados registros acásticos. Não sei se você está familiarizado com eles. Agora, isso é interessante. Isso vem reforçar uma afirmação oculta. Sabe qual é? É o seguinte. A ciência nossa hoje, que afirma que hoje nós vivemos no século da luz, e o passado era só escuridão, que o passado, os povos antigos eram ignorantes, e que hoje ela é que está descobrindo tudo. Por isso que eu acabei de afirmar, tudo que a ciência vier a descobrir já foi descoberto antes. Não é novidade nenhuma. Eu vou citar 2 exemplos que são verdadeiros. O Eureka, do Arquimedes. Lembra-se dele? Ele lá, preocupado, né? Parece que ele estava com água, né? No banho, ele preocupado com por que os corpos flutuam na água, ele querendo uma explicação. Para aí veio o Eureka. Ele teve aquele flash. E dali saiu a lei do empuxo, que hoje está na física. Um outro cientista chamado Ernest Rutherford, Sir Ernest Rutherford, um cientista inglês, que vivia na época que a ciência estava quebrando a cabeça para definir um modelo para o átomo. Ela tinha chegado à conclusão de que a matéria tinha uma unidade indivisível, né? É o que diferiu na corrente filosófica entre os tomistas, que falavam que a matéria pode ser dividida infinitamente, e os atomistas que acabaram ganhando a questão. Não, a matéria é dividida, mas chega num ponto que para, o tijolo, digamos assim, original, que é o átomo. E eles os cientistas estavam querendo uma concepção para o modelo do átomo. Como era esse modelo? E Rutherford, que era um dos estudiosos, estava uma noite lá esquentando a cabeça com isso e foi dormir frustrado e sonhou. Teve um sonho muito vivo. O modelo atômico apareceu assim em sonho para ele, como se fosse um pequeno sistema planetário, um núcleo e corpúsculos girando em volta. E ele acordou com aquilo vivo na cabeça e isso se tornou a estrutura do modelo atômico, hoje aceito pela ciência. Agora eu lhe pergunto, de onde que você acha que veio esse flash do Eureka, do Arquimedes e desse do Rutherford? Veio do éter. Não se descobre nada novo, na natureza nada se cria. De onde será que vieram, a pergunta, né? De onde será que vieram os 4 elementos da natureza? Né? E os malachins judeus. Os malachins hebreus eram os anjos mensageiros, que segundo a crença deles, eles traziam o recado de Deus até o homem e levavam para o sacerdote, né? E levavam para Deus. De onde vieram?
esses elementos que a gente encara hoje como elemento físico, eles são a mesma coisa, não há diferença entre eles. Eles são a mesma coisa, é a mesma origem todos os deuses. E a gente vive hoje dessa ignorância porque os rabinos judeus e os padres da igreja, num passe de mágica teológica, converteram todos esses poderes na figura de um Deus supremo, Jeová. Um Deus infinito e antropomórfico ao mesmo tempo, com qualidades humanas. Não é verdade? Muito bem. Como é a natureza sob essa máscara de apresentação? Vamos falar agora do assunto, vamos falar que na natureza existem as mesmas manifestações, embora tenham diferentes nomes, tinham um nome no paganismo e hoje é outra coisa no cristianismo. Esses deuses antigos, Ra, Júpiter, quer eles fossem egípcios, pelágicos, persas, gregos, eles, no fundo, todos eles, qualquer que fosse a teogonia, a mitologia, qualquer que fosse, eles não perdiam esse sentido que isso vinha de uma fonte única. O paganismo teve essa virtude. Todos eles. Por exemplo, os gregos eles reverenciavam o Júpiter de Dodona. Esse Júpiter de Dodona passou para a cultura do Império Romano como Júpiter Mundus, em latim, o Júpiter Mundus. E hoje, lá em Roma, hoje o Júpiter Mundus converteu-se no Deus Mundus, no Deus Supremo, no mundo, o Deus Absoluto, Jeová. Porque a teologia cristã fez esse passe de mágica. Ela juntou todas essas forças que agem na natureza sob a figura de um Deus supremo que lá de cima faz tudo. Ele só tem mensageiros. Lá é ele que faz. E uma coisa interessante, essa hierarquia, vamos falar assim, de forças ou de deuses, essa hierarquia dividia-se ela era dividida em dois grupos na antiguidade. Aquelas forças mais sutis eram os chamados deuses celestes, ou deuses do céu. E aquelas mais próximas da natureza da terra eram os deuses do inferno, não demônios. Quem satanizou foi o cristianismo. Não demônio, eram deuses do inferno. Porque o inferno é um plano físico. E entre esses deuses do inferno estão situados os elementais, os agentes dos elementos que nós estamos estudando, que agem próximo à atmosfera. Bom, a humanidade antes da nossa, a quarta raça raiz, os Atlantes, a cultura deles era diferente da nossa. A sua ciência e arte, a ciência e arte atlante, admitia que havia intervenção espiritual
no mundo físico nosso. Os atlantes não fizeram essa dissociação, intervenção. Ok? E interessante. E a magia dos sacerdotes da antiguidade consistia em eles se comunicarem com Deus na língua, falar com Deus. Eles falavam com Deus e ouviam as instruções. Existe um livro chamado Livro das Leis, uma obra antiga, que fala o seguinte: a linguagem dos homens da terra não pode alcançar os senhores. Não pode alcançar os senhores. A cada um destes senhores é preciso falar na linguagem do seu elemento específico. Elemento esse que ou é o fogo, ou é o ar, ou é a água, ou é a terra. E o livro vai mais além, falando dessa linguagem. Ele fala o seguinte: essa linguagem não se compõe de palavras como a linguagem humana. Ela se compõe de sons, de números e de formas geométricas. São símbolos. Coisas são muito reverenciadas. O triângulo, né? Nós estudamos na teologia a importância da simbologia na significação do sagrado. E isso mostra uma coisa interessante. Essa é a linguagem dos encantamentos, da magia, dos mantras na Índia, né? E na qual há a presença muito forte do som. O som é que a gente não devota muita atenção. A teosofia fala uma coisa interessante do som. Sabe o que ela diz? A teosofia fala que o som é o mais poderoso e eficaz agente mágico da natureza. E vai além. E ele é a primeira chave das chaves que abrem a porta de comunicação entre os mortais e os imortais. Quem conhece a biografia de Blavatsky, sabe lá que Blavatsky, quando estava à morte, ela ia morrer. Ela estava moribunda já, lá no seu quarto. Os amigos até se retiraram do quarto para que ela morresse. E ficavam na antessala. Eles estavam ali pesarosos com a morte dela, eu não sei, eu acho que um grupo de 5, né? De amigos. Quando de repente, assim, do nada, materializou-se o mestre de Blavatsky, que era mestre Moria. Está lá relatado. E ele ele passou pelas pessoas e entrou no quarto de Blavatsky. Demorou um certo tempo e depois saiu. E à vista de todos, o mestre desapareceu. Virou fumaça de novo. Aí os amigos foram em seguida, entraram no quarto e passou a surpresa. Blavatsky estava sentada na cama, com fome, tal, voltou à vida. E mais tarde, acho que até o próprio mestre dela falou que ele trouxe Blavatsky à vida, empregando uma técnica que usa como instrumento o som. Diz a teosofia que o som, então, pode fazer um morto retornar à vida, porque a decretação da morte física pela medicina, ela se dá muito antes do que a teosofia chama a ruptura do cordão, chama de cordão ódico. É o desprendimento do corpo astral do corpo físico. A morte real só se dá quando isso se solta. Agora, a decretação pela medicina de hoje se dá muito antes disso, quer dizer, vai se romper depois.
E enquanto não houver essa ruptura, é possível, pelo som, para quem souber empregar a técnica, fazer uma pessoa, um moribundo, voltar à vida. Ok? Forças, magias, mantras. Parece que há uma série de coisas assim, conectadas na natureza, não é verdade? É. Então vamos falar agora do próximo assunto. Vamos falar vamos falar que há uma cadeia correlacionada na natureza, ok? Bom, na natureza, o fenômeno que chega para nós, a natureza, o fenômeno que nós presenciamos, isso já é sabido hoje, é um efeito que tem por trás uma série de causas. Tem uma causa logo próxima, essa causa é efeito de outra causa. Quem conhece isso muito bem é a pesquisa científica, investigando o fenômeno físico. Porque ela vai investigando e toda investigação nessa linha chega num ponto que é desconhecido. E parece que vai ser assim, sempre assim. A ciência nunca chega a uma explicação cabal, total, dos fenômenos. Há uma teoria que satisfaz até ali, mais tarde avançam os instrumentos de pesquisa, aquela teoria derrubada entra outra, e assim há sempre esse avançar na investigação da natureza. Bom, já que não há discordância disso, parece que tem isso mesmo, né? Isso que eu acabei de falar, uma série de causas, chegando a um ponto de partida que dali para frente, para aquela capacidade de investigação dali para tal desconhecido, por que a ciência não admite que lá no desconhecido, lá na ponta, o espírito, vai acabar o físico e o espiritual influencia o físico? Por que ela não admite isso? Ela não admite. Diz que é superstição. Agora, os povos antigos, eles conheciam isso muito bem. Eles conheciam tão bem isso que o sábio antigo, o que aconteceu, isso aconteceu na quarta humanidade. Houve uma época que isso era de conhecimento público. Mas essas forças, todas correlacionadas, presas a uma força única, agiam na natureza. Mas, com o passar do tempo, na raça Atlântica, o passar do tempo, o homem foi caindo no pecado, no erro, foi se prendendo à matéria, e a grande massa descambou para a superstição. E foi se tornando perigoso que esse conhecimento fosse de domínio público, mas ele foi preservado pelos sábios. Aí a massa descambou para adorar o sol, o planeta, em prejuízo da essência. Mas os sábios da antiguidade mantiveram essa sabedoria e agravaram nos seus registros, mas de forma cifrada, de forma velada, para que os sábios da posteridade, os sábios de hoje, conseguissem decifrar isso e chegar no núcleo da verdade de tudo isso. Mas o que aconteceu com os sábios de hoje? Está aí. Quando a gente fala de elementos, todos nós, na cabeça do conhecimento, os elementos são simplesmente o fogo, aqui a superfície, o fogo, a ar, a água e a terra. Aquele
aquele conhecimento antigo perdeu-se. Ora, e quem acusa esses sábios antigos, dizendo que aquela era uma era de trevas, são as nações modernas, a sabedoria do Ocidente. Nações essas que aceitam hoje, adoram um Deus único, sem nenhuma interferência de outro, na natureza, um Deus único que age na natureza, e ao mesmo tempo ele é infinito e tem qualidades humanas, é antropomórfico, né? Porque é um Deus que, se você for ver na Bíblia, ele se arrependeu de ter criado o homem no Jardim do Éden, depois acabou expulsando o homem. Mais tarde ele se arrependeu de ter tirado os judeus da Terra Santa e com raiva, fez toda aquela geração morrer no deserto para que somente a próxima chegasse à Terra Prometida. Então vejamos alguma delas. Vejamos alguma dessas superstições. Tá, vamos lá. Hesíodo, que foi um filósofo e sábio grego, na Grécia Antiga, Hesíodo considerava o vento, de uma forma antropomorfizada, como os filhos do gigante Tifeu. E Éolo era o deus dos ventos, um terceiro personagem. E era Éolo quem mantinha preso e soltava, de acordo com a sua vontade, os ventos. Era a crença dos gregos. Superstição, né? Mas os hebreus faziam a mesma coisa, e os cristãos também. Eu cito um fato pessoal. Eu fui lá em Minas Gerais, quando eu era criança, minha mãe, que era super católica, quando havia... Eu passei por poucas, mas eu me lembro, havia tempestades, aquelas tempestades, quando a natureza desencadeava a sua fúria. À noite, mamãe me obrigava a orar com ela com o terço na mão, ela me obrigava a orar. Sabe a quem? A São Jerônimo e Santa Bárbara. Sabe para quê? Com que finalidade? Para que elas intercedessem, para que a tempestade se acalmasse. A mesma prática dos gregos, não é verdade? E se é superstição o fato de... Bom, tudo bem. Assim como os gregos diziam que Éolo prendia e soltava os ventos, os hebreus diziam que Jeová soprava fumo pelo nariz e soltava fogo pela boca. Sabia disso? Nas costas de um querubim cavalgando nas asas do vento. Você pensa que eu estou inventando? Vá lá consultar a Bíblia no livro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Ok? Versículo 2. Bom, e se era superstição, por exemplo, o fato dos gregos, os gregos, por exemplo, quando souberam que estava a caminho os gregos souberam que vinham a caminho para invadir a Grécia, a frota persa da Pérsia, inúmeros navios. Os gregos foram ao célebre oráculo de Delfos rezar, orar a Éolo, o deus dos ventos.
Superstição, né? O pessoal hoje considera que isso tudo era besteira, superstição. Aí, e dizem que Eulo, não sei se foi ele que atendeu, mas 400 embarcações daquela frota afundaram ao chocar-se com o rochedo Tifon, ou Tifo, não me lembro. E isso desfalcou bastante a frota grega, cujo exército se viu diminuído ao invadir a Grécia. Bom, superstição. Infelizmente não há um paralelo para citar isso nas eras recentes, sobretudo de guerra entre um exército cristão e outro. Não existe registro, a igreja não deixa, né, de Deus castigando um outro exército cristão para proteger um outro. Mas é sabido que a Europa, a Europa foi palco de muitas guerras, sobretudo entre a França e a Inglaterra. Houve uma guerra que durou até 100 anos. E cada guerra, antes de cada guerra, tanto um lado quanto o outro ia lá, rezava para o mesmo Deus, Jeová, para o mesmo Deus, ajudaram a vencer aquele inimigo. E o vencedor depois mandava celebrar missa, sei lá, fazia um tedel, etc, etc, etc. Certo? Que não se veja nisso um ataque ao Deus cristão e nem um panegírico, um discurso elogioso aos deuses pagãos. A teosofia não faz isso. Sabe por que ela não faz? Que ela não reverencia nenhum desses deuses, que são todos antropomórficos, nem Deus pagão e nem Deus cristão. A teosofia apenas traça um paralelo entre essas duas tradições, a pagã e a cristã, para mostrar o fanatismo de hoje dos teólogos cristãos. Fanatismo ainda existente. Só por isso que ela traça esse paralelo, mostrando que no fundo são nomes diferentes para a mesma coisa. Ok? Muito bem. Então há uma visão pagã e uma visão cristã. Afinal, o que tem no fundo dessas diferentes visões do mundo da natureza? Vamos falar agora que não há diferença, no fundo não há diferença entre a crença pagã e a crença cristã. Ok? Bom, até hoje a teosofia não viu nenhuma diferença entre a luz do Cristo, a luz que iluminou o mundo do Cristo, nasceu há 2000 anos atrás, e a luz do paganismo. Sabe por que não tem diferença? Porque tanto a luz pagã quanto a luz cristã continua brilhando sobre o mesmo homem, o mesmo ser humano que é violento, brutal, agressivo, vive em guerra. Não tem diferença. Ora, pode até ser que Eulo seja, como consideram os padres cristãos, o demônio dos ventos, não o Deus, o demônio dos ventos. Mas
como se conhece a árvore pelo seu fruto, né? O fruto ruim, a árvore ruim. Como é pelo fruto que se conhece a árvore. E se hoje os cristãos continuam tão imorais e perversos quanto eram os pagãos, me parece que houve na era cristã mais guerra do que na era pagã. Qual é a diferença de trocar um Deus pelo outro? Trouxe vantagem para a humanidade? Trouxe? Me responda você. Nenhuma. A meu ver, nenhuma. Ora, hoje, uma coisa interessante. Aquilo que Deus e os santos cristãos fazem de notável na natureza, aquilo é chamado de milagre. Se é fora do âmbito da igreja, é feitiçaria, é arte do demônio, não é verdade? E se é superstição, toda essa crença dos antigos, vamos voltar um pouco. Se era só superstição, quer dizer, a magia, a feitiçaria, era só superstição, por que Justiniano, o imperador romano, ele emitiu, vamos falar, as suas famosas institutes, se não me engano, leis, assim como a Inglaterra e a América da era medieval emitiram essas leis, no caso da Inglaterra e a América, que não foram revogadas, mas hoje caíram em desuso. Mas leis que punem a feitiçaria como crime, até com a morte. Puniam com a morte. Mas como punir? Como é que era crime se é uma superstição, como consideram os povos? Era uma superstição. Se puniam porque tinha algum efeito sensível na vida prática. Então existiu a feitiçaria. Bom, é fora de qualquer dúvida que hoje nós podemos... É fora de qualquer dúvida que hoje nós podemos aceitar que todo objeto hoje existente apresenta-se sob dois aspectos. Um aspecto, duas naturezas, digamos assim, uma natureza visível e uma invisível. Tem alguma coisa por trás. Até a ciência hoje admite isso, embora se contradiga dizendo isso, mas admite. Há dois aspectos, a dualidade, uma visível e outra invisível. Ok? Bom, visões diferentes coincidindo no fundamento. Afinal, o que há de verdade na natureza? Então vamos ver que, no fundo, não há diferença entre a crença pagã e a crença cristã. Aliás, vamos ver, então, falar agora sobre a verdade da natureza. Um cientista inglês, William Grove, ele já falava, essa eletricidade que nós manuseamos é o resultado de ação sobre a matéria de algo invisível, algo que não conhecemos. E ele ia além e falava, e existe na natureza um poder gerador último, desconhecido, um poder que gera toda a força e influência que existe na natureza. Palavra de um cientista. Bom, o fogo visível na natureza, o fogo que a gente sente, aliás, o fogo, entre os quatro elementos, tem uma característica diferente,
que eu não sei se você sabe. O fogo é o único elemento que nós não percebemos objetivamente como percebemos os outros. Porque, observe bem, o ar, a gente vê o ar. A água, a gente vê a água. A terra, a gente vê a terra na mão. Você pega a água na mão, o ar, você pega num vidro. Agora, o fogo, você não vê objetivamente. Você só percebe o fogo através da chama. E o que é a chama? A chama é o efeito da destruição do fogo sobre algum dos outros 3 elementos. Por isso que o fogo, os elementais do fogo, os agentes do fogo, são considerados os elementais mais elevados da natureza. E todas essas forças que agem na natureza, né, elas agem na natureza toda. Por que que elas não estão presentes no corpo humano? Apresentam-se todas essas forças que se traduzem no corpo humano como forças, digamos assim, essas forças lá são como forças biológicas que se entremesclam e se fundem nas forças que a gente pode denominar de forças intelectuais e morais do ser humano, nas quais as forças intelectuais são o veículo das forças morais que estão na consciência. O ser humano é diferente, né? Não agem todas essas forças, não estão também no ser humano, não estão no ser humano, não estão, elas se juntam no ser humano para formar essa coisa que se chama autoconsciência no ser humano, ou ego. Não é também a ação da convergência de todas essas forças? Forças essas que se apresentam para nós hoje sob a aparência desses inocentes elementos que são o fogo, o ar, a água e a terra, mas que tem por trás uma causa inteligente. Ok? E com essa afirmação, eu dou por encerrada, eu vou encerrando aqui a nossa conversa. Conversa que começou lá atrás, nós começamos falando da multiplicidade na unidade. Lembra-se? Um elemento único do qual todos provém todos os outros. Depois falamos da visão cristã e a visão pagã da natureza de tudo isso, dos elementos, etc. Em seguida falamos de que tudo isso, embora haja discordância entre o paganismo e o cristianismo, são as mesmas manifestações, embora sob diferentes nomes. Falamos também que existe na natureza uma cadeia de eventos toda correlacionada, que resultam no fenômeno final aqui que percebemos. Falamos que, embora haja aparentemente uma divergência até profunda, que não há, no fundo, diferença entre a crença cristã e a crença pagã. Eles creem na mesma coisa, mas rotulam diferente. Ok? E fechamos falando sobre a verdade da natureza. Qual é a verdade? Que é uma dualidade em tudo. Há forças invisíveis agindo por trás de tudo, inclusive agem fora e dentro de nós e se apresentam como os 4 elementos da natureza. Perfeito? E tudo isso que eu falei veio dessa... Não, e tendo falado tudo isso, eu tenho certeza
que você agora vislumbrou um mundo completamente diferente lá daquele quando eu falei os 4 elementos. Você enxergou um mundo que se abre por trás de tudo isso. Tenho certeza. Não é verdade? Muito bem. E tudo isso que eu falei, eu mostro aí a fonte. Veio desse livro, que eu convido você a ler, uma leitura agradável. A Doutrina Secreta, que é uma coletânea de 5 livros. Volume 2, Simbolismo Arcaico Universal, presumivelmente escrito por Helena Petrovna Blavatsky, mas que, em essência, ela só escreveu a mensagem dos mestres de sabedoria, que é a teosofia que chegou até nós. E deixo aí com você, final, essa frase que eu acho fantástica, de William Shakespeare. Ele fala, que diz: existem entre o céu e a terra mais coisas do que aquelas com que sonha a nossa vã filosofia. William Shakespeare. Muito obrigado pela sua disponibilidade em me ouvir, pela sua atenção e até um próximo encontro. Namastê.